O fim da CLT está muito mais perto do que a maioria das pessoas imagina, e ao contrário do que se pensa, ele não virá por meio de uma grande reforma do Congresso, com debates acalorados e votações televisionadas. Ele está acontecendo agora, em silêncio, por meio de decisões técnicas e quase invisíveis do Supremo Tribunal Federal. Mas será que o Brasil está pronto para enterrar uma das suas leis mais simbólicas? E mais importante, será que o STF vai ter a coragem de fazer isso abertamente? Meu nome é Arthur Ming, eu sou advogado e pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, mas também sou empresário e sócio da Eviconte Contabilidade. Eu vivo os dois lados dessa moeda, tanto a perspectiva do profissional que precisa de direitos, quanto a do empresário que precisa de viabilidade. E hoje, neste vídeo, eu vou te explicar com base em fatos, decisões judiciais e contexto histórico por que o modelo trabalhista brasileiro está prestes a sofrer a maior transformação da sua história. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar fundamentalmente a forma como você enxerga seu trabalho, sua empresa e seu futuro profissional. Para entender melhor o momento atual, a gente precisa voltar no tempo. Bem no tempo. A CLT foi criada lá em 1943 por Getúlio Vargas, e aqui que está um ponto crucial. Ela foi inspirada nas leis corporativistas da Itália de Mussolini. Ela nasceu num período autoritário, com o objetivo de controlar e não necessariamente proteger o trabalhador. O Estado queria manter a ordem e manter as pessoas sob controle. Mas, com o passar do tempo, algo mudou na percepção coletiva. A CLT acabou se tornando um marco, o grande símbolo do direito social no Brasil. Virou praticamente sagrada. O problema é que de lá para cá, de 1943 até hoje, o mundo mudou completamente, radicalmente. A tecnologia, o empreendedorismo, a economia digital reinventaram completamente a forma como a gente trabalha. Criaram novas profissões, novos modelos de negócio, novas formas de relacionamento entre empresas e profissionais. Só que a CLT, ela continua praticamente a mesma, continua presa lá em 1943. E isso criou um abismo gigantesco, um fosso profundo entre o que está escrito na lei e o que realmente acontece na vida das pessoas. Bem, antes de qualquer coisa, é crucial entender o que a CLT considera como empregado, porque essa definição é o coração de tudo. De forma prática e simples, empregado é aquele que vende o seu tempo em favor da empresa, se coloca à disposição do empregador e cumpre uma jornada que geralmente é de 44 horas semanais. Mas a lei vai além. O conceito jurídico estabelece que empregado é aquele que trabalha com 4 elementos essenciais: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. E eu vou explicar cada um aqui rapidinho para vocês. Pessoalidade significa que é a pessoa específica que trabalha, não pode ser substituída por outro. Você foi contratado, você não pode mandar seu irmão ou seu cunhado no lugar. Habitualidade significa que é um trabalho contínuo, não eventual. Onerosidade significa que há remuneração, não é, portanto, um trabalho voluntário. Subordinação significa que a pessoa está sob as ordens de um chefe e não tem uma autonomia total na execução do serviço. Agora, aqui está o ponto crítico. Mesmo que não haja serviço naquele dia, a obrigação de remuneração ela permanece. Por quê? Porque o contrato é de tempo e disponibilidade, não necessariamente de resultado. Você está disponível, você está lá, então você recebe. É assim que funciona. Não importa se, eu sou garçom e não vendeu nesse dia. Seu patrão vai te pagar porque você ficou lá à disposição dele. Esse modelo ele funcionava bem em 1943, num país industrial e hierárquico, onde a maioria das pessoas trabalhava em fábricas e indústrias, mas se mostra completamente desalinhado com a dinâmica moderna do trabalho, da internet, da inteligência artificial e da economia de projetos. E ainda que a CLT tenha nascido com a intenção de equilibrar forças entre patrão e empregado, na prática o que se vê hoje é um sistema que sobrecarrega o empregador e incentiva o litígio. Não por acaso o Brasil é o país com o maior número de processos trabalhistas do mundo. Deixa eu repetir, o Brasil tem mais ações trabalhistas do que qualquer outro país do planeta. Se você é empresário, você já viveu essa situação? Deixa um comentário contando a sua experiência. Quem é empresário sabe exatamente do que eu estou falando. Às vezes o funcionário precisa de um vale maior por causa de uma emergência financeira. Às vezes falta num dia e compensa no outro. Às vezes o patrão antecipa férias, negocia folgas, adianta salário, resolve tudo de forma humana e prática. Olho no olho. Essas são as relações verdadeiras de trabalho no Brasil, humanas, próximas e cheias de ajustes de convivência e também conveniência. Mas, para a CLT,
Nada disso existe. Na justiça, direitos trabalhistas são indisponíveis, ou seja, o empregado não pode renunciar a nada, ainda que queira. Por conta disso, o que foi combinado entre as partes não vale absolutamente nada, mesmo que o empregado seja maior de idade, consciente e responsável pelas próprias decisões. Para a CLT, a boa-fé é simplesmente desconsiderada. No Brasil, a boa-fé entre patrão e empregado muitas vezes é punida ao invés de ser protegida. O que acontece é que no Brasil o empregador ele é tratado como a parte forte e opressora, e o empregado como hipossuficiente, ou seja, como alguém mais fraco que precisa de proteção especial, mesmo quando ele é um adulto, consciente e capaz de tomar suas próprias decisões. E aí está o ponto crucial. Aquilo que no dia a dia foi feito para ajudar o funcionário, na justiça se transforma em prova contra o próprio empregador. A informalidade cordial vira a irregularidade formal. E o resultado é sempre o menos. O ônus é sempre da empresa. Como você prova que não houve fraude se você não tem uma documentação perfeita? Agora vem uma parte crucial da história. No Brasil, em regra, para movimentar o judiciário é preciso recolher custas iniciais, que são pagas aos cofres dos tribunais. Se a ação for procedente, ao final de tudo, os valores são reembolsados junto com a condenação. As pessoas que se declaram pobres mediante uma declaração de próprio punho têm direito de reivindicar a isenção dessas custas e despesas processuais. A Constituição Federal garante o livre acesso à justiça e a falta de recursos financeiros não pode limitar esse acesso. Isso é importante e justo. No Brasil, em qualquer outra matéria, civil, comercial, qualquer outra, se a pessoa não tiver o benefício da justiça gratuita, iniciar uma ação judicial contra outra e ao final dela sair derrotado, ela deverá arcar com os custos do processo, incluindo as custas, despesas e honorários do advogado da parte contrária. Na prática, as pessoas analisam a viabilidade e os riscos antes de demandar contra as outras, porque, caso contrário, sofrerão prejuízos financeiros altos, que podem ultrapassar 20% do valor discutido no processo. Isso funciona como um freio natural. Ocorre que, na Justiça do Trabalho, diante da simplicidade que regula o direito trabalhista, os juízes concediam esse benefício praticamente para todos os empregados, mediante simples declaração, ressalvados raríssimos casos. A bagunça era tanta que todo mundo tentava. O famoso caso ganhou as manchetes em 2014, envolvendo um jogador de futebol de um dos maiores clubes do Brasil, uma profissão que é conhecida e admirada pelos altos rendimentos. Esse jogador, na época, tentou rescindir seu contrato na Justiça do Trabalho. O juiz do caso afirmou que, abre aspas, ao requerer a gratuidade da justiça, sendo remunerado com vultuosas quantias, o atleta chega a pretender ofender a dignidade e a envergadura da Justiça do Trabalho, intentando pedalar e driblar a seriedade com que o direito é aplicado por essa especializada. Faltou sensibilidade para o advogado que representou o atleta de perceber que, ainda que todo mundo pleiteia, no caso não era cabível. Se você assistiu até aqui e está gostando do conteúdo, deixa o seu like. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e faz ele entregar para mais pessoas, além de ajudar nosso trabalho e dar incentivo para produzir mais vídeos. No entanto, para o trabalhador desconhecido e de remuneração regular e nada extravagante, quase sempre o benefício é garantido, mediante uma simples declaração, independente de maiores produções probatórias ou apresentação de documentos. E como toda relação pessoal, o tempo gera atritos e conflitos, e o término costuma despertar uma sensação de injustiça em ambos os lados. E a ausência de risco em se aventurar em um processo trabalhista instiga muitas pessoas. Você conhece alguém que meteu no pau com o processo trabalhista? Comente aqui a sua experiência. Meter no pau se tornou uma prática comum para empregados recém-desligados, que muitas vezes buscavam invalidar acordos realizados. Você certamente conhece alguém que participou de uma demissão simulada para receber fundo de garantia e seguro-desemprego, e depois acabava tendo que devolver a multa dos 40% por fora. E muita gente ainda, com o bolso cheio da rescisão, iniciava uma ação para reivindicar a fraude, que ele mesmo anuiu, subscreveu, participou e foi o principal beneficiado. Advogados com informações privilegiadas recebiam um número de telefone de pessoas que acabavam de sair da homologação em sindicatos. A Justiça do Trabalho sempre foi um negócio rentável para os que vivem dela, exceto para as empresas que desempenham uma função social importante. A crise econômica se instaurou com anos repetidos de recessão econômica. O Brasil entrou praticamente em colapso. Essa bagunça gerou indignação e acendeu nos corredores de Brasília.
E a então presidente Dilma acabou pagando o preço pelos reiterados esquemas de corrupção e também, principalmente, pelo desastre econômico. Empresários fizeram um lobby por uma mudança. Afinal, no Brasil, as empresas não conseguiam prever o custo da relação de emprego. Ninguém sabe ao certo quanto vai custar você contratar um funcionário no Brasil, uma vez que ao final da relação ele pode simplesmente entrar com uma ação na justiça e conseguir valores que não estavam previstos ali no projeto ou no orçamento. Então, por conta disso, desse movimento, surgiu a reforma trabalhista de 2017, que foi capitaneada pelo Michel Temer no período pós-impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que tentou mudar um pouco essa lógica, criando regras para limitar abusos da justiça gratuita e outras coisas mais. A reforma, ela de certa forma trouxe esperança, não com relação aos direitos e obrigações em si, porque mudou muito pouco, mas principalmente por 3 pontos principais. O primeiro, criou regras objetivas para o benefício da gratuidade de justiça, tentando desestimular as aventuras processuais e trazendo consequências aos perdedores, como acontece com a justiça civil. O objetivo disso era óbvio, desestimular novas ações. Contudo, o STF derrubou esse ponto, mantendo a isenção quase total para o trabalhador, mesmo que ele mova diversas ações e perca todas. Ou seja, o risco de processar continua zero, e quando o risco é zero, a quantidade de ações não diminui, não por malícia em todos os casos, mas porque o sistema estimula a tentativa. É aquele famoso ditado, não custa nada tentar. Advogados, peritos, servidores, juízes, desembargadores e ministros da Justiça do Trabalho, todos dependem desse sistema, e cada nova ação mantém essa engrenagem viva. A maioria dos empresários que já enfrentou um processo trabalhista no Brasil sabe que, muitas vezes, na prática, o resultado quase nunca corresponde ao valor pedido. As ações, elas começam lá em centenas de milhares de reais e terminam em acordos muito menores. Mas o custo de chegar até lá é alto. Tempo, estresse e dinheiro. E é exatamente por isso que muitos empresários ainda adotam aquela máxima, né, que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. A verdade é que a Justiça do Trabalho se tornou um balcão de negócios, né? Algumas empresas acabam também tirando proveito disso. Elas sabem que o processo ele é quase certo ao final da relação, e tentar se adequar à lei não é uma garantia de sair isento. Então, por isso, elas acabam postergando direitos trabalhistas para o futuro, condicionando o pagamento à existência do processo, que quase sempre ele vem. As empresas acabam adotando o seguinte raciocínio: para que pagar à vista um direito se eu posso parcelar? Essa máquina, inclusive, acaba eliminando direitos daqueles que realmente foram lesados e prejudicados pelos seus patrões e que mereciam uma análise aprofundada, mas que acaba sendo sufocada pela superficialidade dos advogados e juízes na análise dos direitos, considerando a quantidade imensa de processos, muitos deles repetitivos. Mas aqui entram os 2 principais benefícios trazidos pela reforma, que, a meu ver, foram e continuam sendo importantíssimos para o desfalecimento da CLT. O primeiro ponto: a reforma ela acabou com a obrigatoriedade de homologação nas rescisões contratuais de trabalho. Antes, quando você mandava o seu funcionário embora, você tinha que comparecer à sede de um sindicato ou do Ministério do Trabalho nos casos em que os empregados tivessem mais de 1 ano de contrato de trabalho. Antes, o funcionário só conseguia receber o fundo de garantia e o seguro-desemprego se apresentasse o termo de homologação assinado pelas partes e chancelado pelo sindicato de classe ou então pelo Ministério do Trabalho. O fim dessa assistência sindical obrigatória na rescisão do contrato, ele teve na prática um fator importante: ele afastou o sindicato das relações de emprego e, mais do que isso, ele acabou eliminando uma importante fonte de custeio. Primeiro porque os sindicatos eles colocavam dificuldades nas homologações das empresas que possuíam débitos em abertos de contribuições assistenciais e sindicais, o que estimulava o pagamento e aumentava, ainda que indiretamente, as receitas. Isso porque as empresas dependiam do sindicato para a rescisão de seus empregados, então elas tinham interesse de manter as contribuições em dia. Em segundo lugar, porque apesar de, por lei, a homologação ser gratuita, quem já compareceu a sindicato para fazer algum tipo de homologação sabe que, na prática, muitos sindicatos instituíam taxas camufladas na doação e acabava arrecadando verdadeiras fortunas. O segundo ponto, mas não menos importante, é que a reforma trabalhista eliminou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Antes,
todo mês de março, os empregados tinham um dia de salário descontado do seu holerite, e esses valores eram repassados ao sindicato. Essas contribuições tinham um caráter compulsório, ou seja, de imposto. Aqui estava o verdadeiro tesouro dos sindicatos. Essa era a fonte de renda que os mantinha vivos. Essas duas mudanças acabaram impactando profundamente o cofre dos sindicatos. O dinheiro praticamente sumiu. E muitos abutres que militavam para gerir um orçamento expressivo, travestidos de defensores dos direitos sociais, perderam interesse na luta dos trabalhadores. Os sindicatos perderam força e mobilização, e o sistema enfraqueceu parte importante da estrutura que lutava com unhas e dentes para manter o regime da CLT. Vocês acham que os sindicatos ainda têm a força que tinham? Deixe sua opinião nos comentários. A experiência nos mostra que, somado a isso, muitos empresários eles acabaram procurando alternativas à CLT e essa famigerada relação de emprego, principalmente porque eles não suportavam mais arcar com custos e encargos dessa modalidade, além de toda a burocracia envolvida. Assim, cansados de frequentarem a Justiça do Trabalho, os empresários passaram a assumir riscos e contratar mão de obra com base na legislação civil e não mais na legislação trabalhista. E foi assim que nasceu, ou melhor, se consolidou o modelo da pejotização. Empresas, elas passaram a contratar prestadores de serviço que emitem nota fiscal, sejam eles MEIs, autônomos ou mesmo empresas irregularmente constituídas como sociedade limitada. O objetivo para as empresas era simples: reduzir encargos, manter flexibilidade e evitar um passivo trabalhista. Para os profissionais, o modelo de pejotização ele entrega uma remuneração mensal maior e uma carga tributária menor. Isso porque não há desconto na fonte de INSS e imposto de renda. E o 13º, as férias e o fundo de garantia são pagos mensalmente. O profissional decide de que forma ele vai aplicar os recursos. Já na relação de emprego, as pessoas anseiam pela chegada do 13º salário e das férias e não pode movimentar o fundo de garantia de forma livre. Ou seja, o empregado ele vive com menos recursos à sua disposição, sob o pretexto legal de que a CLT é para a sua proteção. Por conta de tudo isso, na prática, a pejotização se tornou um fenômeno cultural. Hoje, milhões de brasileiros têm CNPJ, e não é apenas por necessidade, é também por escolha. Jogadores de futebol, atrizes, apresentadores e artistas recebem grande parte da sua remuneração como PJ. O mesmo acontece com jornalistas, que vivem defendendo a CLT, mas todo mês emitem suas notas fiscais para receber seu salário. Ou seja, defendemos a CLT para você, mas não para nós. Segundo dados recentes, uma grande parcela dos brasileiros prefere trabalhar por conta própria. Entre os jovens de 16 a 24 anos, esse número ele é ainda maior. Estamos vivendo uma geração que não quer crachá, ela quer liberdade. Ela não quer estabilidade, ela quer oportunidade. É curioso e até mesmo contraditório perceber que o mesmo Supremo Tribunal Federal que derrubou parte da reforma trabalhista de 2017, sob o argumento de que era preciso proteger o trabalhador e garantir o acesso à justiça, é o mesmo STF que vem, nos últimos anos, conduzindo uma verdadeira revolução silenciosa no direito do trabalho brasileiro, em sentido totalmente oposto. Isso porque, na prática, o Supremo ele vem desmontando os pilares clássicos da CLT e substituindo o antigo princípio da proteção pelo princípio da eficiência econômica. Essa transformação ela não aconteceu de um dia para o outro, mas que essas decisões juntas redesenharam completamente o mapa do trabalho no país. Tudo começou em 2016, quando o STF decidiu que o servidor público em greve poderia ter os dias de paralisação descontados do salário. Foi a primeira fissura no princípio da proteção. O tribunal entendeu que, mesmo sendo um direito constitucional, a greve ela não poderia gerar um benefício financeiro, um entendimento que priorizou o interesse do Estado e da eficiência administrativa, ao invés do princípio da proteção, como sempre foi. Depois, em 2018, vieram mais duas decisões históricas. A primeira, o Supremo liberou a terceirização irrestrita, inclusive nas atividades fim das empresas, derrubando décadas de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que restringia a terceirização apenas às atividades consideradas de meio. Na sequência, o STF também validou o fim da contribuição sindical obrigatória,
prevista na reforma trabalhista. Essa decisão ela também foi um divisor de águas, porque ela esvaziou financeiramente os sindicatos e enfraqueceu a estrutura de representação coletiva no Brasil. E o resultado foi claro: enquanto dizia proteger o trabalhador, o Supremo retirava da base trabalhista os instrumentos que sustentavam sua proteção. O STF também reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442 de 2007, que instituiu a figura do transportador autônomo de carga com natureza civil. O STF fixou o entendimento de que a Justiça do Trabalho sequer é competente para analisar o vínculo, quando discutido contratos dessa modalidade. Durante a pandemia, essa virada ela ganhou ainda mais força. O STF validou a MP 936, que permitiu a redução de jornada e de salário por meio de acordo individual, sem necessidade de negociação sindical, algo que até então era impensável sob a ótica tradicional da CLT. Todas essas decisões deixaram evidente uma nova filosofia dentro do Supremo, a de que a preservação do emprego e da atividade econômica ela passa a valer mais do que a rigidez formal dos direitos sociais. Em outras palavras, o STF ele começou a enxergar o trabalho não apenas como um direito, mas também como uma relação econômica que precisa se manter viável. E esse movimento do Supremo, que começou de forma discreta, chegou agora ao seu ponto máximo, a discussão sobre a pejotização. O tema ele é tão relevante que em abril de 2025 o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam sobre o assunto. São mais de 200 mil ações em todo o país. E essa questão ela é simples de enunciar, mas ela é complexa de resolver. Quando uma empresa ela contrata uma pessoa jurídica, estamos diante de uma prestação de serviço legítima ou então de uma fraude trabalhista disfarçada? E mais do que isso, qual justiça é competente para analisar os litígios decorrentes de contratos celebrados sob a modalidade PJ? A resposta até hoje não é exatamente uma dúvida jurídica, é uma questão de ônus da prova. Deixa eu explicar isso bem claro. Segundo as regras processuais, quem reconhece a prestação de serviço, mas nega o vínculo de emprego, ou seja, em termos jurídicos, quem modifica a natureza do fato constitutivo do direito, atrai para si o ônus de provar o que alega. Na prática, isso significa que a empresa quem precisa demonstrar que aquele contrato de prestação de serviço não é fraudulento. É uma prova difícil, técnica e profundamente subjetiva. E é justamente aí que o empregado volta a ganhar terreno, porque ele joga pelo empate. Se a empresa ela não conseguir provar tudo, documento por documento, detalhe por detalhe, a dúvida beneficia o trabalhador. E o bom advogado, ele sabe disso. Ele sabe como jogar com o regulamento debaixo do braço e faz da incerteza sua maior vantagem. O STF ele vai decidir também se é a justiça civil ou a trabalhista que vai analisar alegações de fraude no contrato celebrado como pessoa jurídica. E é justamente por isso que o julgamento do STF sobre a pejotização se tornou tão sensível e explosivo. Porque ele não envolve apenas empresas e trabalhadores. Envolve poder, arrecadação e política. A decisão do Supremo, ela não vai afetar somente a vida do empresário ou do empregado. Ela pode reconfigurar todo o ecossistema que vive da justiça do trabalho. Vocês acham que o STF ele vai ter coragem de validar a pejotização em larga escala? Deixe sua previsão aqui nos comentários. Se o STF ele validar a contratação via pessoa jurídica, o número de ações trabalhistas vai despencar, vai cair drasticamente. E isso vai atingir diretamente uma estrutura gigantesca: juízes, servidores, procuradores, peritos, advogados, sindicatos e até o próprio Ministério do Trabalho. Menos ações significam menos verbas, menos influência e menos poder institucional. A Justiça do Trabalho, que sempre foi uma máquina robusta e politicamente ativa, seria drasticamente reduzida. A Previdência Social também seria fortemente impactada. Com mais trabalhadores atuando como pessoas jurídicas, contribuições para o INSS cairiam consideravelmente, ampliando ainda mais o déficit de um sistema que já é o principal gargalo fiscal do país. E há ainda o aspecto sindical e político. A pejotização ela enfraquece ainda mais os sindicatos, esvazia assembleias e reduz de vez a arrecadação de contribuições. Sem base financeira e sem militância, o movimento sindical perde poder, e com ele perde também o governo, parte do seu principal pilar histórico de sustentação. Vale lembrar, o atual presidente da República construiu sua trajetória no Sindicato dos Metalúrgicos aqui do ABC, na região metropolitana de São Paulo.
E a principal bandeira política sempre foi a defesa dos direitos dos trabalhadores. Um Supremo que chancelasse o fim da CLT colocaria o presidente em rota de colisão com a base sindical e com parte expressiva do funcionalismo público, principalmente com juízes e servidores da Justiça do Trabalho. Por outro lado, há a realidade do mercado, e essa realidade ela é implacável. As empresas elas não conseguem mais sustentar o custo do modelo CLT. Os números não fecham, a margem de lucro desaparece. Além disso, a geração mais jovem não quer ser CLT. Eles querem autonomia, querem flexibilidade, querem ser donos do próprio tempo. A economia digital e a prestação de serviços por projeto criaram uma lógica de trabalho que simplesmente não cabe mais na lei de 1943. A reforma tributária ela reforça essa tendência ao indiretamente incentivar a pejotização das cadeias produtivas com vistas à obtenção de créditos tributários no IBS e também no CBS. Diante de tudo isso, o Supremo Tribunal Federal se vê no centro de uma encruzilhada histórica. De um lado, pressões políticas intensas, vindo principalmente dos sindicatos, juízes, desembargadores, da própria OAB, do governo e também da Previdência Social. Do outro lado, uma sociedade que já mudou, um mercado que clama por liberdade, eficiência e modernização. E o Supremo sabe que ele não pode desagradar todo mundo ao mesmo tempo, mas ele também não pode ignorar o rumo da história. Por isso, o mais provável é que o STF ele não vai declarar o fim da CLT de forma aberta, porque isso seria extremamente explosivo do ponto de vista político, além de ser institucionalmente desgastante e socialmente impopular. Em vez disso, o Supremo deve seguir um caminho mais sofisticado. Ele vai preservar a forma e mudar o conteúdo. O que isso significa? Significa manter a CLT formalmente viva, mas esvaziar por dentro parte dos seus efeitos. Acredito que o STF ele vai fixar critérios técnicos e objetivos, contrários ao princípio da primazia da realidade. Esse é um princípio que na Justiça do Trabalho desconsidera contratos e documentos e torna um processo trabalhista tão difícil para as empresas. Tudo em nome da segurança jurídica e da modernização das relações de trabalho. Na prática, isso era uma forma de legalizar a pejotização sem assumir politicamente esse nome. E aqui o pulo do gato. O STF ele vai decidir que compete à justiça comum e não à trabalhista decidir sobre os contratos celebrados na modalidade PJ. Com isso, o caminho para meter no pau se tornará muito mais complexo e difícil. Aquele não custa nada tentar será consideravelmente repensado. Isso porque será necessário iniciar um processo civil para anular o contrato PJ por suposta fraude, para, ao final, se der certo, iniciar com um processo trabalhista para requerer o reconhecimento do vínculo e o pagamento das verbas. E aqui um parêntese para você entender. Atualmente, são os advogados que financiam as ações trabalhistas. Isso porque o contrato que é feito junto ao cliente é de êxito, geralmente de 30%. Ou seja, o advogado ele é pago ao final da ação com 30% do resultado obtido no processo. Essa prática atual dos advogados, para os empregados, reforça a ideia de que não custa nada tentar, porque novamente ele não tem nenhum custo e nenhum risco. E por que então existem tantas ações? Porque muitos advogados trabalham na expectativa de, na primeira audiência do processo, realizar um acordo e garantir seus honorários. Para o advogado, o ganho acontece no volume de ações distribuídas na justiça. É o famoso ditado, é melhor pingar do que faltar. E aqueles que estão na expectativa de o STF ser contra a pejotização, o Procurador-Geral da República, o PGR, se manifestou favorável à pejotização, reafirmando a jurisprudência recente adotada pelo STF. Se essa nova sistemática for de fato imposta pelo STF, o trabalhador comum que mete no pau não vai ter recursos financeiros para pagar o processo de anulação do contrato PJ na justiça comum. E a maioria dos advogados não terão, acredito eu, conhecimento e disposição de conduzir esse processo na justiça comum, apostando em um êxito futuro, sem ganhar nada no curso do processo. Além disso, os processos na justiça comum possuem regras mais complexas e exigem uma atuação mais presente e atenta. Sem falar também na demora excessiva da justiça comum para analisar essa alegada fraude no contrato PJ, e nos custos e também nos riscos do processo. Até porque, na justiça comum, os juízes eles acabam sendo muito mais rigorosos com a análise da justiça gratuita e costumam exigir documentos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito,
até declaração de imposto de renda para analisar o pedido da gratuidade. A CLT, ela vai continuar existindo, mas ela vai ser aplicada a um número cada vez menor de relações de trabalho. Os empresários cada vez mais terão outros meios legais de contratar mão de obra e o mercado seguirá funcionando. E o Supremo manterá o discurso de equilíbrio e proteção. É uma solução jurídica elegante, mas profundamente simbólica. A CLT ela vai morrer em silêncio, por dentro, sem ser revogada, sem manchetes, sem reformas formais, apenas por interpretação, até que ela esteja fraca o suficiente para ser definitivamente extinta, que ninguém ligue ou sinta falta. O STF ele vai dizer que protege o trabalhador, mas estará de fato protegendo o sistema econômico. E talvez essa seja a maneira que o tribunal encontrou de acompanhar a história sem colidir com ela. E como ficará o governo e a reputação do atual presidente da República? Próximo ao julgamento da pejotização, tem surgido com muita força o projeto que discute o final da jornada 6x1. Eles querem reduzir de 44 horas semanais para 36 horas semanais. Se as relações de trabalho não forem mais regidas pela CLT, essa mudança impactará muito pouco a sociedade de um modo geral. Ou seja, na prática, pouca coisa mudará. O governo ganhará importante arma de divulgação e marketing de defendemos os trabalhadores, acabamos com a jornada 6x1. Em resumo, a CLT vai continuar desfalecendo, só que agora com jornada de trabalho reduzida. A velha política do pão e circo. Não importa os fatos, importa a mensagem e a narrativa transmitida. Agora, me responde uma coisa, será que temos um acordo costurado entre o governo e o STF para validar a pejotização e, em contrapartida, aprovar o fim da escala 6x1 para agradar a base eleitoral do atual presidente? Deixe nos comentários o que você acha. No fim, essa decisão não será apenas sobre trabalho, será sobre a maturidade do Brasil. Um país que precisa escolher entre a nostalgia do passado e a coragem de enfrentar o presente com responsabilidade e visão de futuro. O fim da CLT talvez não aconteça como um decreto, nem mesmo uma reforma aprovada no Congresso, nem com manchetes de jornal. Ele vai acontecer aos poucos, por dentro, pelas decisões dos tribunais e principalmente pelas novas formas de trabalho e pela mudança de mentalidade de uma geração inteira. A CLT ela foi um símbolo de proteção num Brasil que ainda engatinhava no capitalismo, mas o país amadureceu. O trabalhador ele se transformou. O emprego fixo perdeu espaço para o projeto e o resultado e a liberdade. E o que a gente está vendo agora não é uma crise, é o fim de um ciclo. A transição entre o modelo de dependência e o modelo de autonomia. Entre o chefe e o empregado e o prestador e o parceiro. Entre a proteção estatal e a liberdade individual. E o Supremo Tribunal Federal sabe disso e sabe que a história cobra coerência. Então a pergunta não é mais se a CLT vai acabar, mas quando e como o país vai lidar com o que vem depois dela. Porque, no fundo, o trabalho nunca deixou de ser o que sempre foi, a força que move o Brasil. Mas o trabalhador de hoje, ele quer mais do que um contra-cheque, um olerite, ele quer propósito, flexibilidade e independência, ele quer ser dono do próprio tempo. E talvez o verdadeiro desafio não seja preservar a CLT, mas criar um pacto de responsabilidade onde liberdade e compromisso consigam viver de forma harmônica. Um modelo em que o empresário não seja tratado como vilão e o trabalhador não seja infantilizado como incapaz. Um sistema em que as partes possam combinar, ajustar e evoluir, sem medo de que a boa-fé seja punida. Porque, no fim das contas, a economia ela é feita de pessoas. E a justiça deveria existir para protegê-las, não para colocá-las em lados opostos. O fim da CLT não precisa ser o fim dos direitos, mas pode e deve ser o início de um novo capítulo na história do trabalho do Brasil. Mas o que você pode fazer agora? 3 ações práticas. Primeiro, se você é empresário, comece a profissionalizar seus contratos de prestação de serviço. Mesmo com prestadores de serviço, tenha contratos claros, com objeto definido, com prazos específicos e principalmente com entregas mensuráveis. Segundo, documente tudo, mantenha registros de comunicações, de entregas, de resultados, porque na dúvida, a documentação ainda é sua melhor defesa. Se você é profissional, seja CLT ou mesmo PJ, entenda essa nova realidade. Busque educação financeira e jurídica. A estabilidade está acabando e a sua carreira depende da sua capacidade de se adaptar, de negociar e de se reinventar. Se você é CLT, não ignore o que está acontecendo. Prepare-se.
Se você é PJ, formalize sua situação corretamente, tenha contrato, tenha nota fiscal, tenha tudo documentado. E para todo mundo, acompanhe as decisões do STF sobre o tema. O futuro do trabalho no Brasil está sendo decidido agora e você precisa estar informado. Se este vídeo abriu sua mente e te ajudou a entender o que realmente está em jogo, sua inscrição no canal é fundamental. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho e deixe o like. Se esse vídeo atingir 100 likes, no próximo vídeo eu vou mostrar na prática como estruturar um contrato de prestação de serviços para se proteger juridicamente. Vou trazer exemplos reais, erros comuns e como evitá-los. E nos siga também no Instagram, no @evicontecontabilidade, onde damos dicas diárias sobre esses temas que realmente importam para quem trabalha ou empreende no Brasil. Deixe um comentário aqui. O que você acha que vai acontecer com a CLT? Você acha que o STF vai ter coragem de validar a pejotização em larga escala? A Eviconte oferece soluções completas para empresários que buscam se adaptar a essa nova realidade, desde a folha de pagamento até a assessoria especializada para novas formas de contratação, com base na legislação atual e nas decisões mais recentes do STF. Nosso papel é orientar você a fazer o certo, não só para estar dentro da lei, mas para que você consiga construir um negócio sólido, moderno e sustentável. O link para falar com a nossa equipe está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.